sou a professora Rafaela e para iniciar eu vou me descrever. Sou uma mulher cis, branca, com cabelos castanho escuro, comprimento nos ombros. Hoje meus cabelos estão parcialmente presos. Também estou utilizando brincos no formato de argola, na cor prateada. Utilizando uma camiseta com decote vermelha e batom vermelho. Na aula de hoje, vamos abordar as finalidades, princípio e organização da educação nacional. Sem o intuito de esgotar o assunto, essa aula ela é uma navegação introdutória na legislação federal que abarca a educação. Ela também vai abrir os horizontes para que vocês possam se localizar na legislação e possam ter uma noção amplificada da educação brasileira. Portanto, é importante, primeiramente, conhecer onde esses artigos, relacionados à educação, eles se encontram na legislação, Então, para dar início, começaremos com o artigo 3º da Constituição Federal de 88, onde dispõe sobre os objetivos fundamentais da República, sendo eles construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 6º, que vai falar sobre os direitos sociais, sendo a educação um desses direitos, Então, o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. É importante salientar que esta redação foi incluída na emenda constitucional número 90 de 2015. O artigo 205 trata sobre as finalidades da educação, onde consta que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é um artigo importante, norteador, para você que está estudando políticas e organização da educação básica brasileira, assim como outros que veremos a seguir. Veremos agora o artigo 206, que vai abarcar os princípios da educação, onde diz sobre a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Faço destaque agora para os princípios que tratam sobre a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E gostaria já de trazer uma reflexão para vocês. Afinal, essa igualdade ela já está garantida? O outro destaque também que eu faço para o artigo 206 é que está previsto a coexistência de instituições públicas e privadas. Tá? Embora exista essa coexistência, a possibilidade de coexistirem esses dois formatos de instituições privadas e públicas, é dever do Estado garantir a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. Continuando com o artigo 206, como princípios da educação, temos a valorização dos profissionais da educação escolar. Destaco que essa redação ela foi dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Gestão democrática do ensino público, na forma de lei. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Faço um destaque referente ao piso salarial, que esta redação ela foi incluída pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Em relação à garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida,
essa redação ela foi incluída, né, pela Emenda Constitucional número 108 de 2020. O parágrafo único do artigo 206 diz: a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração e adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Destaco, né, que este foi incluído pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Tá? Então, esse artigo 206 também, né, nos apresenta uma movimentação que temos, né, diante da Constituição Federal para melhorias nas garantias dos direitos, né, aos profissionais de educação. Como foi mostrado, né, várias redações foram incluídas, né, muito após 1988, né, a partir de discussões, né, de lutas aí, de movimentos, né, que ocorrem na educação. Então, eu faço esse destaque, óbvio que tem outros, né, que tem essa movimentação, mas o artigo 206 fica essa marca, né, com essas redações incluídas posteriormente. O intuito, né, de não esgotar o conhecimento, o capítulo 3 da Constituição Federal, a seção 1 deste capítulo 3, fala só sobre educação, certo? Então, eu vou apresentar aqui a síntese dos artigos, a fim de auxiliá-los, né, com o estudo e aprofundamento de vocês sobre a legislação no campo da educação. Então, o artigo 205 fala sobre a definição, conceito e finalidades. O artigo 206 sobre os princípios. O artigo 207 sobre universidade. O 208, papel e dever do Estado. O 209, educação privada. 210, conteúdos e currículos. 211, regime de colaboração. 212, vinculação constitucional. 213, destinação dos recursos financeiros. E 214, o PNE, Plano Nacional de Educação. Todos esses artigos, né? Em aulas futuras, a gente vai discorrer sobre eles, nos aprofundar, entender um pouco mais. Como eu falei no início da aula, esta aula, ela tem esse intuito de fazer essa apresentação geral, né, da localização, né, da legislação que respalda, né, que é responsável pela educação. Agora, né, nós iremos adentrar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que também vai abarcar sobre as finalidades, princípios e organização da educação nacional. Portanto, né, a LDB ela é estruturada em 92 artigos, tá? E esses artigos, eles são divididos em 9 títulos. Então, eu vou apresentar para vocês os títulos da LDB. Os títulos são da educação, dos princípios e fins da educação nacional, do direito à educação e do dever de educar, da organização da educação nacional, dos níveis e das modalidades de educação e ensino, dos profissionais de educação, dos recursos financeiros, das disposições gerais e das disposições transitórias. Vou apresentar agora para vocês, né, o formato que aparece na LDB. Então, na tela está aí o título 1, né, da educação. Artigo 1º, abrangência geral da educação. Né? Então, vai aparecer nesse formato. Então, o que diz o artigo 1º, né, do título 1? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisas nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Muitas vezes, né, os artigos eles vão estar subdivididos em parágrafos. O artigo 2º, ele tem o objetivo, né, de falar sobre a finalidade da educação, e ele vai retomar o artigo 205 da Constituição Federal de 88, que define a educação. Mas quando a gente observa os dois, eles são muito próximos. Então, a leitura do artigo 2º da LDB.
A educação, dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Que vai retomar, como eu falei, o artigo 205 da Constituição Federal. Bom, agora, né, o artigo 3º vai falar sobre os princípios, tá? Então, o artigo 3º dentro lá da educação, título 1 da LDB. Quais são, né, esses princípios? Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público. Garantia de padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Enquanto estudante de pedagogia, é muito importante, né, nos localizarmos nas legislações que tratam sobre educação, né? Então, sabemos, né, que esses princípios, eles espelham, né, a ideologia da Constituição. É o que nós, como profissionais da educação, também acreditamos, né? Então, é importante, quando vocês estiverem fazendo a leitura, né, se aprofundando, né, nesse conhecimento de políticas, né, nessa organização da educação básica do nosso país, é importante que vocês abram reflexões, né? Quando vocês olham esses princípios, será que esses princípios eles estão realmente contemplados, né, no sistema educacional, ou eles estão sendo violados, né? E se eles estão sendo violados, né, de que forma, né, podemos articular para a garantia, né, de todos os direitos que todas as pessoas, cidadãs, né, têm com a educação. Então, por isso que, embora pareça, né, uma aula densa nesse sentido de legislação, de leitura da legislação, é um movimento importante para nos tornarmos, né, profissionais conscientes, articulados, para que a gente realmente garanta, né, essa educação de qualidade. O título 5, portanto, dentro da LDB, vai tratar dos níveis e modalidades referente à educação básica, tá? Então, a educação básica ela está dividida em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e médio técnico, assim como a educação superior. Dentro, né, dessas modalidades, existem especificidades. Então, quem a educação infantil ela abarca? Quem ela vai atender? O atendimento na educação infantil é para crianças com até 5 anos de idade, considerando, né, as creches e a pré-escola. O ensino fundamental, os atendimentos são a partir dos 6 anos de idade e o ensino fundamental tem a duração de 9 anos. O ensino médio vai ter a duração de 3 anos. E o ensino médio, ele também aparece nessa modalidade como o ensino médio técnico, que pode ser integrado com o ensino médio comum e também o ensino profissionalizante. Temos também a modalidade de educação de jovens e adultos, que é destinada a quem não teve acesso à educação na idade própria. A modalidade de educação superior, com o objetivo de formar diplomados, diplomadas, está inserido nessa modalidade também, né? Então, as graduações e as pós-graduações. E, por fim, a modalidade de educação especial, que visa o ensino para educandos e educandas
com deficiências e transtornos. Estamos, então, finalizando a nossa aula. Passamos aí por alguns artigos, discussões sobre a nossa legislação federal, né, que em relação à educação tem parte na Constituição Federal de 1988 e também uma legislação extremamente importante para a nossa área, que é a LDB 9394 de 96. Para isso, vou deixar para vocês um link na descrição deste vídeo que mostra uma LDB resumida para que vocês vão degustando, né, essa legislação. Nesse link tem esse infográfico que eu achei muito interessante, a forma como eles resumiram os pontos principais. Inclusive, nesse infográfico, tem outros elementos, né, que eu não discuti aqui nessa aula, que a gente vai se aprofundar no futuro. Portanto, já vou deixando o gostinho para que vocês também vejam, né, como que as estruturas, né, municipais, estaduais, federais, elas estão organizadas para respaldar a educação, assim como outros pontos que a gente vai ter da diversidade, educação indígena, entre outras. Finalizo aqui. Muito obrigada pela atenção.